Boa noite a todos. Nós agradecemos a todos aqueles que nos ouvem e nos veem em nossa página do Facebook. E hoje à noite nós temos um palestrante conhecido por muitos de nós, de Porto Alegre, Carlos Eduardo Ascioli Durgante. Ele que nos traz a palestra com o tema As Pandemias da Solidariedade, Generosidade e Gratidão. Então, que possamos todos aproveitar a palestra da noite de hoje e que possamos todos refletir também sobre esse tema tão importante. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite, amigos. Meu nome é Carlos Eduardo Durgante, sou médico geriatra aqui da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, sou escritor de alguns livros da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, trabalhador da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes aqui de Porto Alegre, e fui carinhosamente convidado pelo Garay e a Marileda para falar para vocês aí da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade da querida Ijuí. O tema é sobre a pandemia, mas de uma outra pandemia. A pandemia da generosidade, da gratidão e da solidariedade que nós estamos vivendo nesses tempos. Em 2017, eu lancei pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul esse livro, O que Temos de Melhor em Nós. Em 2019, eu lancei a segunda edição dele, e o livro gira basicamente em torno dessas temáticas, dessas virtudes cristãs, e aqui eu falo muito da solidariedade, eu falo muito da humanização da prática médica. Falava em 2017. Em 2019, tive a oportunidade de pegar mais alguns exemplos de solidariedade humana e acrescentar ao livro. Pré-pandemia. Não imaginava eu que nós estaríamos vivendo hoje um fenômeno que está nos impulsionando a praticar essas virtudes com mais intensidade, com mais frequência. E nós estamos vendo isso. Estamos vendo situações muito preocupantes dentro deste período que já está quase completando 6 meses, que estamos envolvidos com esta questão que está nos afligindo de diversas formas. Muitos maus exemplos. Muita gente se aproveitando da situação, não respeitando. Mas também, e isso é muito bom que fique claro, amigos, há muita gente mesmo, fazendo bem, dando exemplos humanitários que nos surpreendem positivamente, que nos deixam assim contentes e felizes. Quão o homem é bondoso, quão a humanidade é solidária, generosa, fraterna, quando ela é convidada a ser. Bem, voltando ao início desse livro, que temos de melhor em nós, eu lá no comecinho dele eu coloco, falo das situações das mais diversas que aconteceram no mundo, situações pontuais que mobilizavam as pessoas, que faziam que de repente uma comunidade, uma cidade, até um país se sentisse, né, tocado pela dor coletiva ou de uma única pessoa, e a partir daí se mobilizasse a fazer algo em prol do outro. Não necessariamente aquele que sofreu um dano, uma perda, não necessariamente aqueles que passavam por uma catástrofe, mas despertou em nós a ajuda a outros que estão mais próximos de nós, que poderiam receber, né, da gente esse apoio. Então, quando acontecem fenômenos os mais diversos na humanidade, o ser humano desperta essa virtude inata dele. O altruísmo nasce conosco, para que nós o pratiquemos. As oportunidades estão aí. Em épocas de pandemia, então, elas se avolumam. Mas naquela ocasião eu comecei dizendo assim, que não deveria ser dessa forma, mas muitas vezes, de tempos em tempos, a gente se deparava com acontecimentos, na maioria das vezes acontecimentos trágicos, que nos tocavam profundamente, nos emocionavam e nos impulsionavam a sair, por exemplo, como eu coloco e coloquei, da nossa zona de conforto. Pena que frequentemente a mobilização desses nobres sentimentos altruístas e compassivos, que coloquei aqui por isso que eu estou lendo, tem a origem na ocorrência de tragédias, que vão evidenciar muitas vezes esses flagelos humanos. É assim, não é?
Nesse período de transição moral do planeta, a nossa evolução se dá ainda muito mais pela dor, a natureza de provas pesa muito mais, fazendo com que o ser humano dê esse salto quando ele tem essa oportunidade. Pois bem, então nós deparamos, quando acontecem das mais diversas situações de solidariedade, essas ondas, essas pandemias do bem que a gente pratica, muitas vezes nós nos deparamos com ações e gestos solidários que brotam da imensa capacidade que nós, seres humanos, tu que nos assiste, eu, qualquer um de nós, temos a capacidade de nos envolver com a dor e o sentimento do outro, do nosso semelhante. Nós temos essa capacidade, ela nasce conosco, a possibilidade de nós termos uma empatia com aquele que sofre. Primeiro precisamos nos familiarizar com aquela dor. E isso está dentro de nós, esse sentimento. Ele não vem de fora. Ele existe. E quando determinadas situações acontecem, seja que natureza forem, a gente começa a dar oportunidade, dar chance que essas pandemias de generosidade, de gratidão, de solidariedade, de empatia, de amor, aconteçam e ocorram em tantos lugares desse mundo. Por isso são pandemias. Em todos os lugares esse vírus, da Covid-19 se espalhou praticamente em todos os lugares do mundo. Revolucionou, modificou nossa forma de agir, de pensar, comprometeu quase todos os segmentos. Não selecionou aquele grupo em detrimento do outro especificamente. Ele foi muito coletivo. Porque o aprendizado se fez necessário. Porque uma lei divina precisava ser cumprida. Que lei é esta? É a lei de destruição. Então o que diz essa lei de destruição? Vamos primeiramente nos remeter ao Livro dos Espíritos, quando pergunta Kardec: a destruição é uma lei da natureza? A resposta vem claramente e diz o seguinte: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, a que chamais destruição, não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres humanos. Não é uma lei ao acaso, sem controle, sem ordem, que aconteceu para destruir sem ter um sentido, sem fornecer subsídios para a reconstrução. Não. Ela é uma lei de transformação. Tem o objetivo de se renovar, para que o ser humano se melhore. Então, com isso, seguindo o que diz, os chamados flagelos destruidores dizem respeito a um adiantamento ao progresso, já que o espírito, de algum modo, irá buscar o estado de regeneração moral. Entretanto, algumas vezes eles são considerados como castigos, quando na verdade são leis educativas. Então muitas vezes a gente pensa nisso. Então, diante dessa lei que vem para renovar, que é necessária que aconteça, a gente pode fazer uma comparação bem simples, bem trivial, uma reforma que nós estamos fazendo dentro da nossa casa, onde nós resolvemos, ao mesmo tempo, reformar cozinha e banheiro. E é uma família de 4 pessoas e só tem um banheiro. Mas esse banheiro está em obras. Parte da cozinha está em obras. Há uma revolução na casa. Há transtornos a serem lidados ao longo de 1, 2, 3 meses. Mas a finalidade vislumbrada lá adiante, porque eu olho para o futuro e digo, aquele banheiro vai ficar bonito, aquela cozinha vai ficar melhor. Eu vou investir. Enquanto eu passar nesta obra, eu vou ter esses problemas. Assim, gente, assim é a reforma do planeta. Passaremos não só por essa, mas por muitas situações que precisaremos nos unir e enxergar a situação adversa não como uma questão a nos punir, a nos castigar. Precisamos vê-la como uma forma de renovação coletiva mais rápida, um adiantamento moral mais rápido, porque precisamos, nesse órgão, conseguir isso com uma velocidade maior.
Então, os atos de generosidade que podem fazer a diferença no combate ao coronavírus, nós vamos falar de alguns que eu coloquei aqui, né? Essa live eu já fiz ela umas 2 ou 3 vezes. A cada vez que eu faço, eu acabo modificando algo e acrescentando alguns gestos e atos solidários que vem acontecendo, que todos os dias é só nós nos atentarmos e procurarmos a prática do bem. Ela está presente, só que a gente não procura. Lamentavelmente, a maioria de nós se nutre com as más notícias, com as perdas, com os sofrimentos. Parece que somos coagidos, empurrados, atraídos por essas situações que não fazem bem à nossa vibração. Então procuremos as boas ações que as pessoas estão fazendo aos montes nesse período. Então, como eu disse aqui, a solidariedade é serviço essencial, ou seja, a solidariedade não entra em quarentena, ela não entra em distanciamento social. Então, o que eu fiz, amigos? Ao longo desses meses, já vamos fechar quase 6, então desde março eu já comecei a fazer pesquisas, aí procurando nas redes sociais, vendo o que vem acontecendo mundo afora, o que as pessoas estão fazendo, como elas estão se virando para se ajudar umas às outras. Primeira coisa que me chamou a atenção foram algumas mudanças, né, estruturais, especialmente na natureza, que nós começamos a ver que lá no começo, né, a quarentena era rigorosa. Então vamos nos remeter lá para fevereiro em alguns países da Europa e aqui, né, a partir de março. Então, no mundo, as pessoas começaram a fechar dentro de suas casas, pararem de frequentar os ambientes urbanos, e eles ficaram parecidos com ambientes rurais. E o que aconteceu, né? Muitos animais começaram a reaparecer, a ter mais tempo, né, de conviver na natureza que inicialmente era delas, era desses animais que o homem foi encurralando e empurrando para fora. Muito interessante, se a gente clicar lá na busca, né, nesses canais, principalmente no Google, vocês vão encontrar muitas coisas interessantíssimas das mudanças que a natureza começaram a acontecer na natureza em decorrência do afastamento transitório temporário do homem. Pois bem, outro fator, outro fenômeno muito lindo, importante, é bom que a gente veja isso. Acredito que vocês todos, ou a maioria de vocês, já leram, já viram falar, mas busquem, visitem de novo isso, leiam de novo, procurem essas boas notícias, para a gente se encantar de novo com o ser humano, gente, para a gente ver que o ser humano tem muita coisa boa dentro de si. Então muitas ONGs, muitas associações se formaram, ou outras que já existiam, se juntaram com mais força humana para se fortalecerem e acelerarem mais ainda esse crescimento dessa grande rede de solidariedade no mundo. Então muitas pessoas começaram a se unir, especialmente pensando naqueles que estão passando fome. Criou-se uma ONG, uma associação chamada Cozinheiros do Bem, que começaram a fazer comida para os pobres durante a pandemia. Pessoas de comunidades de várias cidades que tinham condições, e muitas até com poucas condições, precárias, se reuniram para ajudar e servir aqueles mais necessitados, em maior vulnerabilidade social. Uma ONG, destaco aqui, lá no Rio de Janeiro, foi um dos estados, talvez um dos mais afetados, porque já existia uma calamidade muito grande no Rio de Janeiro. Nós sabemos, a calamidade pública, uma vulnerabilidade humana imensa nessa cidade, nesse estado. Então lá houve grandes movimentos de solidariedade humana, vejam vocês. Então uma ONG levava banho para sem-tetos no Rio de Janeiro para ajudar no combate a Covid. Com a higienização, veja que interessante, eles diziam que essas pessoas precisavam estar mais asseadas, mais limpas, porque elas poderiam, né, transmitir ainda com mais facilidade pelas más condições onde elas estavam. Então muitas pessoas ajudaram os moradores de rua a tomar seu banho, limpar sua roupa. Nessa ocasião ainda não se usava tanto a máscara, não era obrigado. Logo depois começaram a vir campanhas para produzir máscaras de uma forma voluntária para dar para aqueles também que não podiam. Continuando, criou-se uma corrente chamada Corrente do Bem Marmita Solidária. Foi aqui, gente, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, tem muitos exemplos aqui no Sul. Essa foi feita em Caxias do Sul,
né? E eram pessoas, eram voluntários que se vestiam de super-heróis. Pegavam esses super-heróis modernos aí, então eles se vestiam de super-heróis e iam levar marmitinhas feitas na casa das pessoas, os voluntários levavam os mais necessitados. Em Bagé, no sul do país, projeto Merenda em Casa. O que acontece nas comunidades mais desprovidas, com menos recursos, em que os alunos, principalmente da rede pública, municipal, principalmente municipal, também estadual, e as crianças iam para a escola para estudar, é claro, mas também para se alimentar. Muitas vezes passavam o dia, já na primeira refeição da manhã, a segunda refeição do dia, às vezes as duas únicas refeições eram feitas na escola. E com a pandemia as escolas pararam de funcionar, e aí nós vamos ter campanhas de pessoas se ajudando, como essa, o Projeto Merenda em Casa. As pessoas se uniram, faziam as marmitinhas e levavam naquelas casas daquelas crianças, né, das famílias daquelas crianças que não estavam podendo ir na escola. Veja que gesto lindo que o ser humano faz espontaneamente. É belo porque parte dele espontaneamente. Essas pessoas não iam receber nada do governo, nenhum dinheiro do estado, do município, por fazer o bem. Faziam bem porque eram altruístas. Isso é lindo. Outra coisa que recentemente eu vi, ONG Mistura Aí. O que é isso? Já entregou mais de 45 mil quentinhas a 10 comunidades carentes aqui de Porto Alegre. Pessoas que se uniram também, daquela mesma forma, com aquela espontaneidade que o ser humano tem e faz realmente muito bem esse ato, se uniram para juntar, né? Olha a quantidade, 45 mil, para distribuir. E faz tempo que eles estão fazendo isso, gente. Eles não fizeram um único final de semana só. Não fizeram uma força-tarefa e só serviram a comunidade por 7 dias. Não, continuaram ajudando. Mais atitudes. Vejam que lindo. Vizinhos do Bem, uma plataforma gratuita, que é uma plataforma criada emergencialmente para conectar pessoas que estavam dispostas a ajudar outras que estavam em maior risco de exposição ao Covid. Por exemplo, idosos, que no início foram os que mais precisavam ficar isolados, afastados, ou portadores de determinadas enfermidades. Os vizinhos, as pessoas da comunidade, do bairro, faziam aquilo que eles teriam que fazer: comer ao supermercado, comer à farmácia, resolver coisas simples, como muitas vezes cuidar do cachorrinho. Hoje as famílias de idosos frequentemente têm cães, né? Ajudavam a levar para passear. Uma startup chamada Startup Moeda do Bem. Olha que lindo. Na plataforma da Moeda do Bem, doadores podiam contribuir com valores para a compra de alimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, né, nas casas. A aquisição dos materiais para a distribuição às famílias é uma das responsabilidades do coletivo autônomo, ou seja, voluntários de uma comunidade X, Y, se uniam para fazer isso, criavam uma moeda para poder ajudar aquelas pessoas a pagarem aquelas suas contas que começavam a ficar atrasadas, porque também muitos deles não tinham trabalho. O Brasil inteiro a gente viu esses atos, gente. Aqui eu cito uma muito interessante que aconteceu em Recife. Voluntários de uma fábrica de jalecos em TNT se uniram e ficaram vários dias fechados dentro dessa loja, dessa empresa, em Pernambuco. Um grupo de voluntários montou uma pequena linha de produção para confeccionar lá no início. Elas precisavam usar máscara. Então, jalecos impermeáveis com TNT, aquilo que até hoje a gente utiliza, eu que trabalho numa unidade médica, eu coloco, né? E também máscaras EPIs, né? Chamados equipamentos de proteção individual, foram feitos por voluntários de uma empresa, de uma fábrica, que lá no início se uniram dentro dessa área física da fábrica para produzir muitas máscaras. Uma coisa, isso aconteceu em vários lugares. Aqui, funcionários de uma fábrica na Tunísia, produzindo 50 mil máscaras por dia, outros equipamentos médicos de proteção para doarem e ajudarem. Então, de um grande número de pessoas que produziam quantidades de máscaras, nós vimos uma aluna que criou uma máscara transparente para ajudar as pessoas surdas mudas na leitura labial. Nós vimos atitudes coletivas, nós vimos atitudes individuais. De graça, o casal de Porto Alegre fez mais de 400 viseiras, né, aquele tipo de material de proteção individual, né,
para profissionais da saúde que não tinham. Muitos hospitais no começo não tinham nada. Escolas de samba do Rio de Janeiro fizeram multirões para confeccionar máscaras e aventais para o coronavírus. Até detentos de uma penitenciária aqui de Osório, no Rio Grande do Sul, se uniram e começaram a fabricar roupas de cama para o Hospital de Osório. De muitos a um só. Uma artesã de 93 anos fez máscaras para doar aos mais pobres da cidade de Mossoró. Outra situação interessante surgida da espontaneidade do ser humano, da necessidade de ajudar não só a si, não se isolar, não pensar só em si, não ficar na sua zona de conforto, protegido do vírus, com tudo. Não, muitas pessoas que estavam em situações como essa, protegidas, e outras que estavam em situações também de vulnerabilidade, ajudavam a gente. Funcionários de um grupo chamado Grupo Moura, até coloquei aqui, citei nas outras lives. O que é o Grupo Moura? É uma empresa, né, uma indústria que fabrica baterias de automóveis. Esse grupo se uniu e fez e doou 100 mil máscaras para reforçar as medidas contra o coronavírus. Então a doação em valores, essa doação monetária e a doação do trabalho, do humanismo, isso foi muito lindo. Começou a acontecer como uma onda que cresceu. Um caminho muito parecido com o do vírus. E começou infectando um grupinho de pessoas que se tornou uma epidemia, que virou uma pandemia e hoje virou o mundo de cabeça para baixo. As pandemias de generosidade, de gratidão, de solidariedade e empatia estão fazendo o mesmo caminho. Começou no início acanhadamente, timidamente, e hoje ainda está se fazendo bastante. Isso aconteceu em vários países, como eu disse para vocês. Aqui eu cito algo que eu vi logo no início que me deixou muito impressionado, obviamente pelo lado positivo. Na Turquia, famílias com mais possibilidades econômicas deixavam dispensas nas ruas para as pessoas de baixo recurso. Se vocês não viram, acesse essa informação. Botem assim, cercas de alimentos durante a pandemia, muros nos quais as pessoas colocavam presos, né, no muro, os sacos com quase que uma cesta básica, com vários alimentos não perecíveis, que as pessoas pegassem aqueles alimentos mais desprovidos e levassem para suas casas. Muito lindo esse gesto. Isso aconteceu na Turquia, aconteceu na Alemanha, aconteceu em Limeira, aqui em São Paulo. Voluntários penduravam alimentos em um varal para ajudar moradores de rua sem teto. Então puxavam uma corda e penduravam ali com grampos de roupa, gente. Sacos, e que dentro tinha geralmente alimentos. Outro projeto dentro dessa linha, voltada para a carência e principalmente a vulnerabilidade pela falta de alimento, surgiu do projeto Alimentar Sonhos, uma outra ONG que está levando alimentos a pessoas necessitadas nas capitais, principalmente as crianças que estão sem merenda escolar. Nós vimos no início, muitas pessoas lembraram das crianças necessitadas, se uniram para não deixar faltar o alimento. O que é isso? Isso é um ato lindo do ser humano, gente. Poderíamos estar passando por uma pandemia em que predominasse o egoísmo, em que nós não víssemos quase exemplos de pessoas doando espontaneamente, trabalhando, indo a campo, né, arregaçando as mangas, cruzando seus braços, trabalhando virtualmente, à distância e presencialmente, com todo cuidado, né, usando máscaras, fazendo a higiene adequada, não se aglomerando, mas ajudando. E isso eu vi e destaquei nesses slides que eu acabei fazendo aqui no meu PowerPoint, como um material que eu vou utilizar depois, certamente, num livro, mas que eu estou abastecendo desse conhecimento para trazer nessas lives que me convido para falar sobre isso, no caso, nessa que nós estamos conversando hoje à noite. Que partiu, como eu disse para vocês, de um grupo menor, de um grupo grande, de grandes instituições, de multinacionais, de bilionários, de milionários, de ilustres pessoas, de simples cidadãos. Surgiu de muita gente esses atos belos, né, que nos honram, que
estão em nós, como eu disse desde o início. O ser humano tem esse potencial imenso de fazer o bem. A Mastercard, em conjunto com os usuários do aplicativo iFood, doou 300 mil refeições para famílias carentes em todo o Brasil. Fez isso lá no início. Eu não acompanhei se estavam continuando a fazer, mas 300 mil refeições doadas. Tá? Então, muita gente se uniu para contribuir. E como eu disse, as contribuições, elas não eram, não davam, como é que eu vou dizer para vocês, nós não poderíamos realmente dividir doações grandes, e aí por isso mais valorosas, e doações menores, não tão importantes. Absolutamente. Qualquer doação, de singelas a gigantescas, aconteceram mundo afora. E aqui nesse slide pequeno, eu resumi, eu coloquei esses exemplos de doações de grandes, vultosas, de pessoas muito influentes, e dos mais simples. Então eu vi em uma dessas reportagens, colocando assim que um menino de 12 ou 13 anos, criou Caixa Solidária para ajudar moradores de rua durante a pandemia do coronavírus em São Paulo, na cidade de Bauru. Então ele reuniu muitas pessoas numa caixinha simples, ele colocou e conseguiu arrecadar uma boa quantidade de dinheiro para doar. Olha esse outro, um só. Um menino pobre, muito pobre, estava escrito assim na reportagem, então estou lendo para vocês como estava escrito, junta latinhas e doa R$ 21,45 para a Santa Casa comprar um respirador artificial. Veja, que ato lindo de uma criança. Desempregado, padeiro, produz pães e doa para moradores da Rocinha. Catadora faz sabão para morador de rua. E vaquinha leva isso, então, que ela juntou, leva lanches ao hospital, que está tratando pessoas com Covid. Uma professora de vacaria aqui no Rio Grande do Sul, a exemplo do que ela deve ter visto nas redes sociais, ela fez a mesma coisa. Ela fez um varal com atividades e kit de material escolar para os alunos durante a pandemia. Quantas pessoas também foram para esse instrumento que vocês estão me vendo, que eu estou falando com vocês hoje de noite, apesar de não ser a gravação nesse dia que vocês estão me vendo, mas este instrumento tem aproximado muito, encurtado caminhos distantes que separavam os seres humanos, unindo mais do que desunindo as pessoas, e muita gente está fazendo online aulas, dando aulas gratuitamente, ensinando e ajudando. Então, dessas atitudes pequenas a grandes nomes do showbiz, da música, dos astros, do esporte também ajudaram, gente. O personagem que quem gosta da série, dos livros de Harry Potter e dos seus filmes vai lembrar. J.K. Rowling doou quase $7 milhões para a pandemia. A cantora Beyoncé doou $6 milhões. O Papa Francisco doou do seu dinheiro, guardadinho dele, 60 mil euros para doar a um hospital. Se vocês lembrarem, lá em fevereiro, cidade de Bérgamo, na Itália, foi a cidade mais atingida, foi uma das primeiras da Europa, depois da China. Muitos idosos, ele doou dinheiro para aquele hospital que acolheu muitas pessoas. A Nestlé, né, uma das maiores indústrias junto com a Danone, produtora de alimento, doou 500 toneladas de alimentos para ajudar na crise do coronavírus. 500 toneladas de alimentos. Voltando então para os astros do rock, U2 doa mais de $50 milhões para o combate ao coronavírus. Gente, nós estamos assim, é uma grande corrente. E que bom que nós pegamos carona nos bons exemplos, para também praticarmos. Já que fazer o mal, ou nada fazer de bem ao outro é muito mais fácil, corriqueiro e comum, que se avolumam nas notícias do dia a dia desse mundo que nos rodeia. Mas o bem, a prática do bem, que também ocorre, não é muito divulgada. Mas nesse período de pandemia ela teve uma grande oportunidade. Foi uma das últimas coisas que eu anotei recentemente, que eu vi, desse garimpo que eu estou fazendo, do que tem sido feito tenho conseguido coletar nas redes sociais, que uma rede voluntária do Senai, a rede voluntária Senai, devolve 2.000 respiradores consertados
a hospitais. Olha que coisa linda isso. Iniciativa conta com 28 instituições e empresas que juntas repararam gratuitamente equipamentos usados no tratamento da Covid-19. Isso eu vi também outras instituições que faziam alguma coisa, produziam, até uma instituição que acho que eu tenho aqui, vocês vão ver logo em seguida, de armamentos. Resolveram parar de fazer armamentos e ajudar em fazer respiradores ou consertar. Mas aqui, recentemente, essa semana que passou, eu vi no jornal aqui da RBS, que o Senai, então, entregou aos hospitais 2.000 respiradores consertados por eles. Porque eles têm essa tecnologia, né? Eles têm o entendimento, expertise. Então, continuando, nós já estamos com quase meia hora, então eu tenho que me apressar. Nós vimos muitos atos bonitos no meio esportivo. Muitos atletas doaram muito dinheiro de vários esportes, atletas nossos aqui do Rio Grande do Sul, gremistas e colorados, jogadores que a gente aplaudia, D'Alessandro, Dunga, Tinga, jogadores do Grêmio, fizeram campanhas, arrecadaram muito dinheiro e doaram e ajudaram essas pessoas. E nós vimos lá no início também, que vocês devem ter acompanhado, um outro ato lindo que está acontecendo junto com a pandemia. Por isso que quando nós vamos ler essa lei da destruição da natureza, quando Kardec vai dizer que há uma necessidade de renovação, de adiantamento moral e que nada é feito para prejudicar, e sim para o adiantamento da humanidade, por uma transformação da humanidade, nós vamos acreditar. Porque por isso que está acontecendo, muita gente começou a fazer o bem. E está acontecendo outro fenômeno muito interessante dentro da área médica, que já vinha se falando muito, que a medicina vinha se desumanizando, se instrumentalizando demais e deixando o contato humano para trás, de lado. E com esse fenômeno, nós estamos vendo que é um empenho gigantesco dos profissionais da área da saúde. Então, isso que nós chamamos de humanização do atendimento médico está acontecendo. Qual é a manifestação mais clara disso é quando o paciente tem alta. Vocês lembram? Vocês devem ter acompanhado muitos exemplos de pessoas que, ao saírem do seu, ou da UTI, saírem do coma, ou a alta mesmo do hospital, passavam por um chamado corredor. Aplausos no corredor da alta. Existia um corredor ali, sem um papelzinho escrito, falavam, davam uma entrevista pequena, e muitos membros, né, da equipe, do hospital, dos cuidadores, da família, recebiam esse doente, que muitas vezes era o médico, era o enfermeiro que cuidava dos outros que adoeceu. Muito lindo, né? Por isso é muito interessante. Então, para os pacientes com Covid-19, o caminho até a cura da doença costuma ser marcado pelo medo, solidão e ansiedade. Eu estou lendo o que está escrito aqui. Por isso, quando o anúncio da alta médica é realizado, profissionais da saúde buscam organizar uma comemoração para aquela vitória. Veja que interessante. Marcada por aplausos, sinos, cartazes, né? Algumas vezes até a apresentação de um número musical, um piano, um violão tocando. É lindo, gente, é lindo. E nesse período cresceu muito, né, a ação voluntária das pessoas de todo tipo de voluntariado. Muito também aumentou demais o que a gente chama da utilização dos aplicativos de vídeo. Por isso que houve uma humanização maior, porque as UTIs habitualmente elas têm seus horários rígidos de visitas. Houve mudanças e o UTI dificilmente permite que entre um celular ou até mesmo um computador para filmar ali um tablet. Mas nessas UTIs, quando o paciente estava se recuperando, já que não poderiam entrar os familiares em decorrência de todo o rigor para evitar o contágio, então houve a permissão, a utilização de aplicativos de vídeos, de mensagens para diminuir o distanciamento dos parentes e amigos, né, desses pacientes internados pela Covid-19. Uma outra coisa interessante, linda, que eu vi aqui em São Paulo, voluntárias escrevem cartas para mães com filhos internados e profissionais de saúde que combatem o coronavírus em São Paulo. Então, amigos queridos, o amor, a afetividade, a afabilidade, a compreensão, a gentileza, a humildade, esses sentimentos importantíssimos que devem permear o atendimento médico, ele está sendo resgatado.
vamos dizer assim, vamos colocar mais isso na conta da pandemia. Do bem que vamos encontrar, desde que estejamos atentos a isso, o bem que está crescendo, que está sendo trocado, que está sendo dado a ele grande oportunidade de ser feito, exercido nos seres humanos. É muito lindo. E encerrando essa parte que eu trouxe para vocês, dessas coletas do que está acontecendo aí, mostrando essa pandemia de solidariedade, de generosidade, né, de gratidão, como eu falei, eu vi umas coisas que eu nunca imaginei que viria durante esse período. Até coloquei assim nesse slide, nesse subtítulo, dizendo assim, ó, a pandemia deu uma oportunidade para o antes, assim, improvável acontecer, não impossível, aquilo que tu, jamais, até tu diz de uma forma de expressão, jamais vai acontecer, mas pode, mas assim, raramente. No entanto, aconteceu, que talvez só se vissem nos filmes, nas séries de ficção. A máfia, né? A máfia italiana distribui alimento na luta para aquelas pessoas que estão lutando contra as desvantagens sociais, as pessoas mais vulneráveis socialmente, receberam alimentos dos mafiosos. Acreditem. Outra coisa muito linda, em Israel, uma fábrica produtora de mísseis balísticos passou a produzir respiradores. Escritos para vocês. Empresas que produzem uma determinada coisa, que não era nada bom, né? Bombas para tirar os inimigos de tantos anos de guerra entre os vizinhos, né? Os palestinos e os israelenses, pararam e resolveram usar a sua expertise, a sua capacidade para produzir respiradores. Eu vi também logo no começo, que eu achei muito lindo, israelenses e palestinos abriram um hospital na faixa de Gaza, aquela região ultra, mega hostil e violenta do mundo. Produtores de cachaça e usinas de etanol doaram álcool a 70% para a rede pública de saúde, né? Então usar esse álcool para, né, outro fim, um fim mais nobre. De atacadistas a clientes, tráfico de drogas foi interrompido por um tempo, por essas medidas de contenção, até isso aconteceu. Algumas empresas de luz e de água, por um tempo, seguraram as contas atrasadas e não cortaram. Muito lindo, né? Se viu também, que eu coloquei aqui, a Rússia, né, enviou um avião com medicamentos aos Estados Unidos logo no início da pandemia. Pois bem, amigos, nós que eu digo, as instituições religiosas de diferentes profissões de credo, né, também se uniram. Mais ainda, né, em decorrência de uma situação peculiar, única, singular, acho que em um século não se viu igual, casas espíritas fechadas, cultos evangélicos não aconteciam, igrejas católicas fechadas, terreiras de umbanda, sinagogas, que não podiam abrir, não podia ocorrer a profissão de fé pública. Mas as alternativas surgiram, as instituições se organizaram, e as lives, os evangelhos do lar, as preces, as orações, as confissões, né, dentro de qualquer credo começaram a acontecer por esse instrumento. E até hoje, né, hoje que eu digo, nesse período, que agora entramos no segundo semestre, cada vez mais aumenta o número de convites que a gente está recebendo para chegar até a tua casa, amigo. Chegar a esta sociedade que se criou virtualmente. Porque muitas das atividades dentro da sociedade espírita continuaram a acontecer, continuaram a se fazer, foram adaptadas. E isso foi importante porque nós precisamos, mais ainda, né, neste momento, nós mais precisamos, nós estamos do contato, da proximidade, da conversa, do abrir-se. Porque junto com a pandemia do Covid veio a pandemia da generosidade, da bondade, da gratidão e da solidariedade, veio a pandemia da doença mental. Do sofrimento psíquico se avolumou a quantidade de pessoas que exacerbaram suas doenças mentais ou que passaram a apresentar distúrbios. A partir dessa situação imensa, nós estamos assim computando, né, a quantidade de situações que estão aparecendo e por causa dessa situação. E aí, quando tu está em sofrimento psíquico, quando está depressivo, ansioso, tu precisa do apoio religioso e espiritual. E nós estamos tendo a oportunidade, graças a Deus, como uma alternativa
de fazer o evangelho no lar, de fazer as preces, de fazer as irradiações, buscar o aprendizado, buscar o amparo e o apoio nessas lives e vídeos e de toda a ordem, que tem acontecido. Meus amigos, toda vez que esses chamados que acontecem de tempos em tempos, que está tudo programado para que o nosso planeta mais rapidamente evolua para a sua regeneração moral. Então esses chamados, quando eles são ouvidos, chamados da ajuda, do apoio, da solidariedade, da empatia, da prática das virtudes cristãs, são ouvidos por uma grande parte da população, por muito mais pessoas do que se nós estivéssemos vivendo um ano de 2020 sem esse problema. Talvez muitas pessoas não estariam ajudando os outros como estão agora. Então, quando esses chamados são ouvidos, o universo se envolve em vibrações das mais elevadas. E isso faz com que nós nos tornamos os maiores beneficiários do bem que a gente faz. Então, nesse livro, O que Temos de Melhor em Nós, que está no Clube do Livro da Federação Espírita, tem uma parte do livro que eu falo muito sobre isso. Somos os maiores beneficiários do bem que a gente faz, porque quando nós praticamos algo de pequeno a grande, quando espontaneamente sai de nós para ajudar o outro, sem uma intenção de ter de volta aquilo que deu, que emprestou, que ajudou, nós estamos praticando essas virtudes que Cristo nos ensinou a praticar. E Leon Denis, grande filósofo da nossa doutrina, há mais de 100 anos escreveu, resumindo, que quando nós fazemos o bem, qualquer ato e gesto que a gente faz, algo em nós acontece. Dizia Leon Denis desta forma. Eu vou ler aqui para vocês. Cada vez que praticamos uma boa ação, quantos de nós já fizemos? Quantos de nós, quem sabe ao final desta nossa conversinha, vai pensar o que eu vou poder fazer? Eu preciso ajudar. Vou ajudar mais do que eu já estou ajudando. Vai se sentir inquieto na cadeira porque não está fazendo nada. E vai dizer, tenho oportunidade, eu vou praticar o bem. Então, cada vez que nós praticamos uma obra, uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, a cada sacrifício do eu, quando tu resolves ajudar alguém, quando tu perdoas, quando tu te torna humildes, quando tu consegue te familiarizar com a dor do outro, tu supera, enfrenta, a tua arrogância, deixa de ser essa pessoa materialista que só pensa em ti, quando tu consegue ultrapassar, essa tua visão egocentrada que tudo tem que ser para ti, tu dá esse salto, meu Deus, algo imenso dentro de nós acontece. Então, quando a gente faz um sacrifício do eu, diz Leon Denis, e pergunta-nos, não sentimos uma espécie de dilatação interior? Alguma coisa parece expandir-se em nós, uma chama acende-se ou aviva-se nas profundezas da gente. Algo se transforma dentro de nós. E esse algo é a nossa alma, esse nosso espírito, que cresce, que se expande. Segue ele dizendo, esta sensação não é ilusória. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta. O espírito ilumina-se a cada impulso de solidariedade que tu fazes. O espírito ilumina-se a cada ato de amor puro que a gente faz, é capaz de fazer. Segue ele dizendo, se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, e não é isso que está acontecendo na pandemia? Leon Denis escreveu isso antes da pandemia anterior que teve da gripe espanhola. Era o espírito iluminado, já antevia as coisas, sabia das necessidades humanas. Então tudo isso, quando acontece, se a gente repete o ato bom, se a gente multiplica o ato bom, se a gente acumula o ato bom em nós, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrestre. Então, para ele, a alma e o seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação intenso. Isso diz ele. E a ciência, queridos amigos, já dizia, por muitos, inúmeros estudos, categoricamente, que os sentimentos como felicidade e otimismo
podem ter um efeito protetor imenso sobre a etiologia de muitas enfermidades humanas, físicas ou mentais. Está em um momento mais otimista mesmo diante das adversidades, ter essa postura otimista já é um benefício, já tem um efeito protetor sobre o adoecimento humano. Outros têm evidenciado que pessoas mais altruístas, mais voluntárias, ou seja, que praticam mais o voluntariado, possuem mais satisfação com a vida, menos distúrbios mentais e menos mortalidade. Se tu tá mais satisfeito, se tu vivencia sentimentos bons dentro de ti, tu passa essa mensagem para as tuas células, para os teus sistemas, eles vibram melhor. O teu sistema imunológico é mais vigil, é mais forte. Então nós estamos esperando ansiosamente, desesperadamente por uma vacina, que se Deus quiser chegará no Natal, no Advento, que assim seja. Mas antes, nós já temos capacidade de produzir nossas vacinas naturais, desde que a gente tenha uma visão otimista da vida. E só a visão otimista da existência já nos ajuda a pensar melhor, já nos ajuda a recuperar das doenças, já nos fortalece, nos dá como que uma proteção a mais contra as doenças que venham nos enfraquecer. A empatia, então, nem se fala, que é a capacidade de se importar com a humanidade e de levar em conta os sentimentos dos outros, essa já também nos ajuda. Então, no momento que a gente está atento a praticar o bem, nós estamos ajudando o nosso sistema inato das nossas defesas a nos defender melhor, gente. Vejam a gratidão. Um estudo muito interessante diz o seguinte: quanto mais sentimos gratidão, mais ocitocina, que é um hormônio liberado pelo corpo em situações em que estamos bem, estamos sentindo-nos grato pelo bem que a gente faz, o bem que recebeu. Liberamos no corpo essa liberação, ela está ligada ao que? A erradicação das células danosas, ao aumento das células de defesa e um aumento exponencial da resposta imunológica do corpo. Então eu não estou falando de uma vacina biológica, de um remédio biológico, eu estou falando de uma vacina natural. Faça o bem, sinta-se grato pelo bem que tu estás fazendo, que tu liberarás no teu corpo altas doses de ocitocina, e isso fará com que as tuas células do sistema imunológico se tornem mais vigis e mais fortes. Uma outra cientista, Kelly Harding, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, autora de um livro famoso, Efeito Coelho, diz o seguinte: gentileza beneficia o sistema imunológico e a pressão sanguínea, e ajuda as pessoas a viverem mais e melhor. Então, gente, eu preciso de alguma coisa que me incentive, torne o meu sistema imunológico mais forte e vigil. Prática do bem, prática da caridade, voluntariado, prática das virtudes cristãs. É um caminho. Independente de crermos em algo ou não, nós podemos fazer o bem. Não é próprio só das pessoas que creem. Mas é claro que a espiritualização do ser, a nossa religiosidade, a nossa fé, ela é um fator positivo que pode impactar positivamente a nossa saúde, tanto física e mental. Isso a ciência já provou muito. Então nós podemos promover ou acessar a esperança, sermos mais otimistas, alegres, corajosos, termos um autocontrole maior, darmos os significados e os propósitos à dor e ao sofrimento através da fé, através da nossa crença. Então, a crença, a fé, a espiritualização do ser, ela pode nos proporcionar mais saúde física e mental, porque ela de alguma forma nos ajuda a enfrentar positivamente a dor. E ela faz muitas vezes nos encontrarmos e darmos sentido ao sofrimento. É o que precisamos dar. O sofrimento humano, ele tem sentido. Ele precisa ter um significado. Se nós encontrarmos, nós sem dúvida alguma passaremos pela dor, pelo sofrimento maior. Uma dessas pessoas que mais falou isso foi Viktor Frankl, um médico austríaco, psiquiatra que enfrentou todos os horrores atrozes, né, do nazismo, perdeu tudo que tinha e se recuperou. E ele dizia que o que ajudou ele é ele dar sentido à dor e ao sofrimento. A capacidade, aqui eu notei um trecho lindo que ele falou, a capacidade de superação do ser, ou seja, a capacidade de superação do sofrimento por parte de nós depende da intensidade de sua realização interna de sentido. Quanto mais internamente nós darmos sentido à dor e ao sofrimento, melhor nós vamos enfrentá-lo. Então a crença, a fé, e especialmente a nossa doutrina espírita, amigos, ela está aí
para nos ajudar a ver com olhos mais otimistas. Não ver a situação como um caos desorganizado que só veio para erradicar a gente parte da população, para fazer com que muitas pessoas perdessem seus empregos, se arruinassem seus negócios, criasse a partir daí contendas, brigas, discussões, aumentasse a violência domiciliar, aumentasse os crimes, etc. Que muitas coisas ruins também aconteceram dentro da pandemia. O lado muito cruel do ser humano, que nós estamos vendo pessoas que ainda dentro de uma pandemia como essa desviam, né, cometem ilícitos, roubam, desviam daqueles que precisam num momento como esse. O ser humano é cruel, tem esse lado tão negativo que precisa ser purificado. Alguns estão conseguindo despertar, enxergando nessa situação uma oportunidade e não vendo o lado negativo e o caos. Então, meus amigos, né, da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, da querida Ijuí, e muitos amigos que eu tive a oportunidade de alguns anos atrás de estar aí dando palestra, eu reuni esse tema para vocês, para trazer o questionamento para cada um de nós sobre a importância de darmos a oportunidade a essas chances que estão acontecendo aí. Oportunidades estão sendo dadas para nós, chamados estão sendo feitos. Estamos ouvindo? Estamos nesse período longo de pandemia, nos preparando para sairmos melhor dela? Melhor no sentido de aprendizado, de exercício da tolerância, da paciência, da fé, da esperança. Estamos fazendo algo pelo outro? Ainda não. Desperta, amigo. Faz algo. E esse algo pode ser uma prece onde tu estás. Buscar o perdão, a prática das virtudes elevadas para com os teus irmãos de caminhada, para os teus adversários ou não, é um ato elevadíssimo, de imensa dignidade. Então, poderemos fazer isso, poderemos doar filantropicamente, poderemos fazer lives, poderemos sair, regalar as mangas e irmos para as atividades comunitárias dentro do possível, dentro do permitido, com todo cuidado, para ajudar o outro. Pois bem, queridos, eu quero só encerrar com uma pequena oração, uma pequena mensagem para vocês. Nós já estamos com mais de 50 minutos. Eu vou botar uma musiquinha aqui para que a gente possa ouvir com fundo musical. Eu quero ler essa mensagem que é muito representativa para o nosso momento de hoje. Então vamos ouvir essa música que nos leva a acessar os mais altos níveis da nossa consciência crística, porque todos somos Cristo. Queridos irmãos, somos condutores de energia. Se desejamos o bem vem. Se espalhamos amor, o amor fica. Se sorrimos, sorrisos recebemos. Pode demorar, pode não ser sempre. Mas se tem uma coisa que a vida faz, é ser grata, desde que sejamos com ela. Se tem uma coisa que o universo faz, é ser justo, desde que sejamos com o nosso próximo. O nosso próximo, gente, não é só o filho amado que está junto de nós. São tantos e tantos amigos, próximos ou distantes, companheiros de caminhada, inimigos ou adversários, que estão aí, de alguma forma, cruzando nossa existência para o nosso aprendizado. As coisas acontecem, a bondade existe, o amor vence, toda a positividade precisa circular. Espalhe a positividade, espalhe o otimismo, a fé, a coragem, a esperança. Ela se multiplica, gente. Primeiro dentro de nós, nos fortalecendo a nossa saúde física e mental e nos levando a ajudar o outro.
queridos amigos da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Juí. Finalizando então esse nosso encontro, elevemos o nosso pensamento. Fechemos os nossos olhos, os olhos físicos, mas os olhos da alma se abrirão. E esses olhos da alma encontrarão ao Cristo, o nosso Cristo amigo, olhando para nós, de braços abertos, irradiando uma luz imensa, uma luz de amor, de fraternidade, de caridade, dizendo a cada um de nós: filho, vem até mim, traz tua dor, entrega-la para mim. Eu sustentei o mundo inteiro, eu carreguei as minhas dores e as do mundo todo. Estou sempre ao teu lado, te protegendo, te amparando. Acredita em mim, confia. Pratica as minhas virtudes, que o bem reinará. Isso, meus amigos, esses minutos finais, agradeço essa oportunidade e que possamos nos sentir melhores. Aguardemos, então, com fé e esperança o fim dessa pandemia. O Natal está próximo. O Cristo vem. O Cristo nasce no Natal. Com Ele nascerá a esperança. Acredito eu imensamente. Muita gente já estará vacinada nessa época. E que 2021 chegará com essa boa nova. Um alívio para que a gente possa retomar nossa caminhada e nossa vida. É assim, amigos. Uma boa noite. Muito obrigado. Bem, amigos que nos ouvem, que nos veem, e todos aqueles que ainda vão ver este vídeo, esta palestra, nós agradecemos a presença e o empenho do palestrante da noite de hoje, Carlos Eduardo. E nesse momento de encerramento, nós vamos fazer uma prece para fazer o fechamento dos trabalhos da noite de hoje. Aqueles que desejam poderão cerrar os olhos e nos acompanhar na prece. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Ao mesmo tempo que agradecemos também a Carlos Eduardo pela palestra da noite de hoje, que nos trouxe esclarecimentos importantes em torno do tema, que possamos todos refletir durante esta semana, trazer para as nossas vivências todo o conteúdo aqui exposto, agregar as nossas obras diárias de construção de um indivíduo melhor, que possamos ampliar o nosso pensamento e estender também a todos aqueles que não estão aqui. Que possamos agregar ao sentido de nossas vidas, as nossas caminhadas, que possamos refletir sobre a nossa construção de um mundo melhor e o papel que precisamos realizar para isso. Que a paz do Cristo se faça presente em nossas casas, em nosso trabalho, em nosso reduto doméstico, e que possamos todos nós ampliar o pensamento de forma a agregar mais valor às nossas vidas. Que a paz do Cristo se faça presente em todos os nossos ambientes. Que assim seja.